Este é o curso bíblico A Bíblia Ensina. Um estudo oferecido pelo programa A Voz da Profecia, com a coordenação do pastor Neumoel Stina. É com alegria que abraçamos a você, amigo ouvinte do programa A Voz da Profecia. Estamos juntos outra vez para o curso bíblico A Bíblia Ensina. E hoje temos a alegria de ter aqui conosco as seguintes pessoas: pastor Jefferson Tavares, professor Jonathan Conceição, pastor Tarsis Iraides e pastor Cléo Fortes. O tema de hoje é: o que a Bíblia ensina sobre o dom de profecia? Alguma vez você já andou por aí, por algum caminho escuro, sem ter uma lanterna na mão para indicar o caminho? Em uma circunstância dessas, você gostaria de ter uma lanterna, uma tocha ou alguma coisa que o ajudasse a manter-se no caminho correto, a fim de não tropeçar ou cair? Nas trevas deste mundo de pecado, Deus não nos deixou às escuras. Ele nos deu a Bíblia, que é a luz para os nossos caminhos. Mas Deus também tem revelado o seu plano para nós através do ministério dos profetas. Profeta é alguém escolhido por Deus para transmitir a sua mensagem. O profeta tem uma vida em harmonia com a mensagem que revela. O profeta é um instrumento nas mãos de Deus para transmitir uma mensagem divina. Deus manifestou o dom profético na sua igreja para que estas mensagens sejam uma luz menor, para ajudar-nos na compreensão da luz maior, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Jefferson, a quem Deus revela os seus desígnios? Isso está bem claro no texto de Amós 3, verso 7, onde encontramos o seguinte: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. E é interessante que hoje as pessoas buscam nos horóscopos, nos adivinhos, querendo saber o futuro. E o futuro já foi revelado por Deus através dos profetas. Através do ministério profético, Deus revela também a sua vontade para todas as pessoas. Agora, Cléo, como Deus se comunica com o profeta? Em Números 12, versículo 6, encontramos: então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Deus no passado se revelou através da Bíblia aos seus servos, e hoje também está disposto a se revelar a cada um de nós através de sonhos e visões. Outra coisa interessante é que Deus pode comunicar a sua vontade a nós através de visões e sonhos. Agora, a Bíblia fala em profeta, e eu lhe pergunto, Tarsis, pode uma mulher ser uma profetisa, por exemplo? Com certeza. Em Joel 2,28 nós podemos ler isso, que diz o seguinte: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. É interessante a gente perceber que Deus se comunica com nós de várias formas, e isso não se limita a sexo, cor, raça. O que importa para Deus é manter e sustentar a sua mensagem. Mesmo porque o profeta Joel fala de homens e mulheres, jovens que receberiam o dom profético nos últimos dias. Vamos falar um pouquinho do dom profético na igreja verdadeira. Jonathan, a igreja primitiva teve profetas? Nós podemos ver isso quando Paulo escreveu a sua carta em 1 Coríntios capítulo 12, no verso 28, onde ele diz: a uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Na verdade, Deus colocou os profetas verdadeiros em sua igreja, com o objetivo de guiar a sua igreja em todos os momentos, não só na igreja primitiva. Porque eu lhe pergunto, Tarsis, estava predito acerca do dom profético na igreja verdadeira dos últimos tempos? Com certeza. E
Em Apocalipse 12, 17 e 19, 10, nós temos alguns esclarecimentos dizendo que a igreja verdadeira possuiria o dom profético para anunciar uma mensagem especial às pessoas que viveriam um pouco antes da segunda volta de Jesus. Portanto, leamos os versos. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. 19:10 de Apocalipse. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Se você, ouvinte, notar bem, você vai descobrir que por estes dois textos, Apocalipse 12:17 e Apocalipse 19:10, Deus prometeu enviar o dom profético para o seu povo escolhido nos momentos finais da história deste mundo. A promessa do dom profético cumpriu-se na Igreja Adventista do Sétimo Dia, na pessoa de Ellen White. Nós vamos para um breve intervalo e voltaremos daqui a pouquinho com o curso bíblico A Bíblia Ensina. Se você quiser estudar mais profundamente a palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Bíblia Ensina. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 operadora 24 2525 6000. Ok, já estamos de volta com o curso bíblico A Bíblia Ensina, hoje tratando sobre o dom de profecia. E nós vamos fazer agora, amigo ouvinte, um resumo rápido para que você escreva aí na sua lição as respostas corretas para as perguntas que explicamos no programa de hoje. Pergunta de número 1, Jefferson: a quem Deus revela os seus desígnios? Aos profetas. Então escreva aí como resposta a pergunta 1, aos profetas. Cléo, a pergunta 2, como Deus se comunica com o profeta? Sonhos e visões. Então escreva aí em sua lição, na resposta da questão de número 2, sonhos e visões. Tarsis, pode uma mulher ser profetisa? Sim, com certeza. Então, resposta da pergunta 3, sim. Jonathan, a igreja primitiva teve profetas? Sim. Então, resposta para a pergunta de número 4, sim. Tarsis, o que estava predito acerca do dom profético na verdadeira igreja, a igreja dos últimos dias? Deus prometeu que sua igreja, no final dos tempos, também teria o dom profético. Então, escreva aí como resposta à pergunta de número 5, que Deus prometeu o dom profético para a sua igreja nos últimos dias da história deste mundo. Na verdade, vem à nossa mente aquela pergunta: o que é que eu devo fazer quando eu descubro tantas coisas novas, tantas coisas bonitas? O que eu devo fazer, Jonathan? De acordo com 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, devemos apreciar as profecias. Apreciar as profecias. Cléo, devo fazer mais alguma coisa? Estar atento às profecias, 2 Pedro 1 e 19. Mais alguma coisa, Jefferson? Crer nos profetas, conforme 2 Crônicas 20, verso 20. Amigo ouvinte, eu queria falar algo assim do fundo do coração, porque eu amo você. A voz da profecia ama você. E a voz da profecia quer que você tenha a verdade. E o que eu vou dizer agora é para ficar no seu coração. A Igreja Adventista do Sétimo Dia contou com o espírito de profecia na pessoa de Ellen White. Ellen nasceu em 26 de novembro de 1827 nos Estados Unidos. Com a idade de 9 anos, foi ferida com uma pedra jogada por uma colega de escola. O acidente quase lhe custou a vida. Ela permaneceu inconsciente por 3 semanas e, como resultado desta enfermidade, deste acidente, ela teve que abandonar a escola. Com a idade de 12 anos, ela entregou o coração a Jesus e foi batizada por um ministro metodista. Passaram-se alguns anos e ela então, com alguns membros de sua família, assistiu a umas reuniões adventistas em Portland e em 1842 aceitou plenamente as doutrinas e por isso ela foi desligada da igreja metodista. Numa manhã de dezembro de 1844, ela estava reunida com outras pessoas para orar.
foi quando ela teve a sua primeira visão, na qual ela viu a jornada do povo de Deus rumo à cidade eterna. Ela então relatou a visão aos crentes de Portland, os quais aceitaram a visão como sendo uma luz vinda diretamente de Deus. E em breve, Ellen iniciou uma série de viagens para relatar estas e outras visões, e às vezes lutar contra movimentos fanáticos que começavam a permear e tentavam entrar para o grupo de crentes. Ellen conheceu o jovem pregador Tiago White, com quem finalmente se casou. Eles aceitaram a verdade do sábado, e em 7 de abril de 1847 foi mostrada a Ellen uma visão na qual a lei de Deus aparecia com uma luz resplandecente sobre o 4º mandamento. Milhares de pessoas tiveram a oportunidade de ver a Sra. White em visão. Manifestaram-se nela os mesmos fenômenos descritos na Bíblia com respeito aos profetas da antiguidade. Uma de suas visões mais importantes foi acerca do grande conflito entre o bem e o mal. Ela teve visões também sobre saúde, e em razão disto, a igreja começou a dar importância à temperança e à obra médica. No total, Ellen teve cerca de 2.000 sonhos e visões, com relação a todos os aspectos da verdade e da organização da igreja. Amigo, há algumas coisas sobre o ministério de Ellen White que chamam a nossa atenção. Primeiro, o cumprimento do que ela profetizou. Segundo, conceitos sobre educação que ela escreveu há 100 anos ou mais estão sendo hoje praticados em muitos lugares, com muito sucesso. Outra coisa, princípios de saúde escritos por ela estão sendo hoje executados com precisão. E eu posso afirmar a você, sem dúvida alguma, Ellen White foi usada por Deus. Qual deve ser a nossa decisão? A decisão de aceitar o dom de profecia outorgado por Deus à sua igreja. Se você quer aceitar este dom de Deus, essa orientação de Deus, ore comigo agora. Querido Pai, obrigado pela tua manifestação na igreja, do passado e do presente. Obrigado porque através do dom profético nós podemos ter uma visão certa do futuro, uma visão certa da igreja, do mundo e das coisas. Que quando Jesus voltar, nós estejamos prontos para irmos com Ele para o lar. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém. Se você quiser estudar mais profundamente a Palavra de Deus, peça ao curso bíblico A Bíblia Ensina. Ele é inteiramente grátis. Para receber gratuitamente o curso bíblico, ligue agora mesmo para 0 operadora 24 2525 6000. O estudo bíblico A Bíblia Ensina é um estudo promovido por A Voz da Profecia, um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.